Boa noite. Boa noite, meus amados. A garganta me ardendo aqui de repente. Eu quero, nesta noite, compartilhar aí com os irmãos uma mensagem, nesta noite, sobre esperança, né? Eu acredito que algo que precisamos nesse tempo é de esperança, né? Para esse tempo tão difícil. É um tempo que todos nós estamos, às vezes, meio desesperançoso com essa demora, né, essa coisa toda, e que Deus possa nos dar a cada vez mais esperança nesses momentos. E quero compartilhar um versículo da palavra de Deus que está em 1 Pedro 1, verso 3, que diz: Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Há pouco tempo ouvimos uma palavra com o pastor Marcelo sobre esperança, né, mas Deus colocou no meu coração de falar sobre esse título também, sobre esperança, né? E algo que nós precisamos nesse tempo, né, é de esperança. E nesse tempo eu queria fazer uma pergunta para os irmãos: para o que você, né, o que você espera, né, com esse tempo, né? Para o que você precisa de esperança nesse tempo, nesse momento tão difícil, né? Claro que talvez você precise de esperança para continuar, né, firme na fé, né? Nós precisamos de esperança para realizar algo, né? Precisamos de esperança para conquistar, né, para seguir em frente, né? Para tudo isso precisamos de um fio de esperança, né? E que Deus possa nos abençoar nesta noite, né, com essa palavra. O apóstolo Paulo, né, ao trazer o assunto sobre a ressurreição dos mortos, em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, verso 13, fala: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né? Como acerca dos que já dormem, né, para que não vos entristeçais, né, como os demais que não têm esperança, né? Os tessalônicos ali, né, eles estavam um pouco em dúvida em relação aos que morriam, né, e partiam, né, e aqueles que ficavam para a segunda vinda, né, aqueles que ficavam vivos, né? Então eles tinham muita dificuldade em relação ao que Paulo estava explicando para os tessalonicenses. E tem três coisas aqui que eu queria destacar nesse versículo, né? Primeiro ele fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, né? Nós sabemos que ignorância é falta de conhecimento, né? Então Paulo está falando: meus irmãos, vocês precisam conhecer mais esta palavra, precisamos estudar mais, vamos dizer assim, né? Com outras palavras, com essas palavras. Então nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, né? Para que nesse momento, principalmente de pandemia, né, nós ouvimos muita coisa, né, as redes sociais estão sendo muito usadas, né, e nós estamos ouvindo, às vezes, talvez muitas mensagens, né, e tem muitos pastores pregando, muitos cultos online, e tem muitas pessoas ouvindo, e pode ser que nós venhamos ouvir aí palavras, né, de falsos profetas. Nós temos que ter cuidado, né, nesse tempo, né, tão difícil. Nós precisamos ter cuidado com os falsos profetas, que eles estão até se aproveitando, né, desse momento e usando de muitas palavras, muitas fontes, né, que não são boas, né, são fontes de águas amargas às vezes, né, para aqueles que a ouvem. E às vezes de produzir esperança, às vezes produz cada vez mais a desesperança, né? As pessoas se entristecem. São palavras que matam realmente. Então nós temos que ter muito cuidado nesse momento. Então nós precisamos o Paulo fala: não sejais ignorantes,
né? Nós precisamos ter conhecimento, buscar conhecimento para combater aí tudo isso que nós viemos ouvir desses profetas do caos, que existem muitos aí profetizando, né? E nós precisamos ter o quê? A esperança nesse momento tão difícil, né? Porque é algo que às vezes a gente pensa que vai passar rápido e tem essa demora e muitas pessoas não conseguem entender isso aí. Então, essa é a primeira coisa que ele fala, que eu falei sobre o conhecimento. E a segunda coisa que eu queria destacar nesse texto que ele fala também é sobre o sentimento, né? Ele fala, não vos entristeçais. Ele fala desse sentimento de tristeza, né? Que muitos ficavam tristes. E eu acredito que nesse momento que nós estamos passando, tem muita gente triste. Quantas pessoas perderam seus queridos? Né? Quantas pessoas estão sofrendo, estão sem esperança nesse momento? Né? Então ele fala para não vos entristeçais. O salmista Davi, no Salmo 51, né, ele se entristeceu muito com o pecado que cometeu, nós sabemos. Então ele fala no versículo 12, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Né? Ele se entristeceu muito, ele não se achava mais digno daquela alegria, naquele momento ele ficou muito desesperançoso, mas ele não desistiu, né? Nós vemos que ele, no versículo 10, né, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? Ele continuou firme, né? E todos nós, como crentes que somos, precisamos, né, que o Espírito Santo crie em nós, né, um coração puro, né, que se desvia do pecado, né, e um espírito, né, renovado, né, disposto a fazer a vontade de Deus. Nós não podemos deixar que essas coisas, que essas tristezas, né, que esses sentimentos venham fazer nos perder a esperança, né? Nós precisamos buscar cada vez mais esse Deus, né, buscar um coração puro, um espírito renovado, para que venhamos vencer todas essas dificuldades, né? E eu volto aqui no tópico que eu falei, acerca do conhecimento, que o profeta, né, Oséias fala que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, né? Que nós possamos buscar esse conhecimento e não deixar que esse sentimento de tristeza também venha nos fazer perder a esperança, né? O que você tem feito com os seus sentimentos? Quais têm sido os seus sentimentos, né, nesse momento de pandemia, nesse momento tão difícil, né? E uma terceira coisa que o Paulo fala, né, outro ponto que eu queria destacar é sobre, ele fala que acerca daqueles que não têm esperança, né? Eu não sei qual tem sido a sua esperança, eu não sei qual tem sido, né, o que você tem sentido, o que você tem pensado nesse momento, né? Como está a sua esperança, né? Esse dia o pastor Marcelo pregando também, acredito que sobre esse tema, minha esperança, ele citou o versículo que eu gosto muito e que sempre eu guardei, sempre decorado na minha mente, é o Provérbios 13, verso 12, que diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo ser chegado é árvore de vida, né? Que nós possamos não deixar que a desesperança, né, essa esperança demorada, vamos dizer assim, venha enfraquecer o nosso coração, né? No texto mesmo que nós lemos no início, né, o primeiro versículo fala que o Pedro fala que nós fomos, que ele nos gerou de novo para uma viva esperança, né? Que essa esperança, né, em nossos corações esteja sempre viva, né? Que nós possamos cada dia mais buscar, mesmo com essa dificuldade que temos, né, de não se reunir, mas que nós possamos buscar mais esperança, que nós possamos buscar mais conhecimento, que nós não venhamos deixar
esses sentimentos de tristeza, né? Nos desanimar, nos enfraquecer na nossa fé, porque se nós perdemos a nossa fé, como vamos ter esperança? Que nós possamos continuar firme na fé, que nós possamos a cada momento buscar mais e mais em Deus, aproveitar mais esses momentos e desviar e pedir a Deus um coração puro, renovado, né, para que nós venhamos vencer a desesperança, né, para que nós venhamos a cada dia mais a crescer, né, na nossa fé. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos, a toda a igreja e todas aquelas igrejas que não estão se reunindo. Que Deus possa estar abençoando a cada um nesta noite. Que Deus assim nos abençoe. Amém.